Olá, 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 pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conhecer, né, e conversar com mais um tarólogo do amanhã. E como todo tarólogo do amanhã é uma raridade, é uma preciosidade, cheio de possibilidades, de encantos. Este tarólogo do amanhã também, com ele não seria diferente. Ele tem, né, a força daqueles que buscam saber, né? E ele é um tarólogo do amanhã que veio buscando exatamente isso, o saber. E hoje ele entrega saberes, ele entrega conhecimentos, força, encorajamento. Então, o seu saber é o saber do tarô e o saber da vida e o saber da generosidade. Então, com muito orgulho, com muito carinho, e principalmente com muita admiração também, eu quero, né, chamar para conversar com a gente hoje o tarólogo do amanhã, Júlio Hazek. E eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-lo. Vamos chamar o Júlio. Vamos ver. Aqui ele já está no YouTube. Olá! Olá, olá, aventureiros e aventureiras. Tudo bem com Tudo vocês? bom? Seja bem-vindo, Júlio! Muito obrigado, muito obrigado. Uma satisfação muito grande estar aqui. Uma emoção que eu vou ter que controlar nessa próxima uma hora para poder conseguir me expressar tranquilamente e deixar muito frisado meu agradecimento por tudo que aconteceu nesse 2020 depois de encontrar você e seu trabalho. Ah, que maravilha! Eu já estou feliz também, já de entrada já estou agradecido, porque para mim também é uma satisfação imensa, né, poder conversar contigo assim, né, e partilhar, né, porque foi um ano também muito legal para mim, né? E eu acho que todo ano tem uma preciosidade, uma raridade. E esse ano as preciosidades e as raridades foram vocês, tarólogos do amanhã, né, na minha vida. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu acredito o seguinte, que quando vem alguém novo para a vida da gente, faz diferença, né? Mas desse ano eu tive várias pessoas fazendo diferença, e você é uma delas, né? Muitos tarólogos hoje, né, entraram para a turma do Imperador. Tivemos hoje a turma do Imperador aí já cedinho da manhã, já estava tudo aqui a 1000 por hora, né? E eu tenho certeza que muita gente, Júlio, entrou porque se inspirou em tarólogos do amanhã. E tem muita gente hoje que pode entrar, mas também tem aquela dúvida: será que vai dar certo para mim? Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Então, eu tenho certeza que o que aconteceu no teu 2020 pode inspirar muitas pessoas também a alcançarem seus sonhos, né? E isso é de uma generosidade imensa, você ter aceitado participar, aceitado dividir a tua história, porque eu tenho certeza que isso multiplica a tua força, multiplica o teu poder. E, sem dúvida, todo mundo também quer te conhecer, saber o tarólogo, né, Júlio Hazek, que você conhecer mais detalhes. Conta então pra gente, por gentileza, quem é você, de onde você fala, né, como você conheceu o tarô na sua vida, né, tá todo mundo curioso. Certo, certo. Seguinte, meu nome é Júlio Hazek, eu moro na capital de São Paulo, fui criado na região central de São Paulo, então, assim, essa loucura que vocês veem, Sé, República, Aroche, Roosevelt, eu cresci nesse lugar. Minha família veio do Ceará, tive uma formação católica, por eles e pela minha família, né, inicialmente. Então, assim, as questões do imaterial, do espírito, sempre foram muito presentes. E como filho de cearenses, que é um dos principais estados católicos do Nordeste, vamos dizer assim, eu pude crescer de uma forma onde o que eu entendo por humanidade nessas práticas eram muito presentes, porque eu acho que também, enfim, isso é uma visão minha, essa relação da espiritualidade com o Nordeste é muito intensa e prática. Então, caridade, generosidade, amor, isso tudo foi muito presente na minha vida, na minha formação.
papai e mamãe lutaram e eu nasci de graça aqui no centro de São Paulo. Então, nesse sentido, eu acho que essa pré-história, ela é muito importante para mim, pelos valores que eu fui tendo e pelas curiosidades da vida. Sempre tive muito interesse por N assuntos espirituais, sempre gostei de mistério, sempre. Sou touro com ascendente em câncer e a lua em Áries. Acho importante falar isso, para vocês entenderem minha timidez e meus rompantes de extroversão. Tá? Então, na verdade, tudo que não me fazia sentido do pacote todo, né, da minha criação, vamos dizer assim, né, espiritual e material, por esse privilégio de residir na região central, que não me fazia sentido, que eu entendia que podia ser outra coisa, fui tendo essa certeza comigo, então, nesse sentido, eu nunca tive grandes sofrimentos por causa disso, muito pelo contrário. Então, assim, minha família, confiando em mim e nos meus princípios, foram me apoiando independente da crença deles, né? Então, assim, desde jovem, sempre ligado muito nessas coisas, até que por volta dos meus 11 anos de idade, eu comecei a estudar esoterismo em geral, em particular astrologia. Teve um período que eu troco de escola, vou estudar numa outra escola, na 7ª série aqui em São Paulo também, onde eu conheço 2 rapazes que passavam um intervalo na biblioteca trancados, buscando na biblioteca qualquer coisa que se referisse a fantasmas, mistérios, cultura egípcia, indiana. Inclusive, um desses 2 rapazes, um deles chama Rafael Spadini, queria até mandar um abraço para ele, acredito que você até conheça ele. Você conhece? Claro, a gente conheceu pré-adolescente. Que maravilha! Rafa Spadini, um beijo, meu queridíssimo. Inclusive, ó, tá vendo? Eu tenho algumas coisas assim maravilhosas aqui no meu set que eu consigo com ele. É um menino maravilhoso e a gente se encontrou de um bom gosto incrível. Imagine, né? Mais que, né? Nosso outro amigo, o Samir, é mais ou menos nessa mesma onda. Cada um tinha enfim, interesses particulares, né? Esse amigo nosso, o Rafael, muito conectado com a cultura indiana em geral, ele é autodidata, artista plástico também, enfim, uma pessoa maravilhosa. E o nosso outro amigo, Samir, ele era envolvido com questões egípcias, estava estudando Rosa Cruz no período, e eu na astrologia. E assim fui seguindo minha vida, fui ter uma formação em artes, depois, na verdade, me formei em artes cênicas, comecei a trabalhar com teatro e performance, e sempre, em paralelo, levando esses estudos. A astrologia sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, e sempre observando nas pessoas. Fui lendo muito o que havia disponibilizado, depois chegou o momento que aquilo já não estava mais dando. Aí eu comecei a buscar autores, comecei a entrar mais a fundo. Depois, num segundo momento, fui fazer minha formação como astrólogo também, e sempre levando para a vida essas práticas. O tarô, sempre em paralelo comigo, ele foi nessa jornada, fui sempre estudando, começando lentamente a jogar para amigos e colegas. De cara, eu já fiquei um pouco passado com o fato do tarô ter tantos símbolos. Como eu vim da astrologia, as questões dos elementos, muitas questões simbólicas também, no meu olhar já estava detectado, mas eu percebia que aquilo era só a pontinha do iceberg. Então, eu fui jogando também porque eu intuía que o que acontecia na tiragem ia passar pela minha interpretação. Então, isso era uma faca de 2 gumes. Ao mesmo tempo, eu me sentia possível de realizar essa prática, e, ao mesmo tempo, eu ficava muito inseguro, porque eu sabia que era um conhecimento muito profundo. Então, eu fui, aos poucos, jogando para amigos, colegas, e eu fui percebendo um feedback positivo. Eu acho que, assim, a grande virada comigo, né, assim, na minha intuição, foi quando eu fui trabalhar com saúde mental. Eu trabalho há 7 anos na saúde mental, em CAPS,
que é enfim, é um trabalho do SUS voltado para portadores de transtornos mentais e sofrimento psíquico severo, persistente, crônico e intenso. Nesse contexto, eu vou trabalhar com uma série de profissionais dessa área, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, muitas pessoas ligadas em subjetividade em geral, que era a minha praia também. Então, assim, além de aprender muito com essas pessoas e me apresentando, eles foram pedindo também para eu ir tirando cartinha para eles. E aí eu, né, fui fazendo isso, tal, pela minha formação em artes, enfim, né, eu vejo a potência, eu acho que, inclusive, eu trabalhar nesse espaço como artista, terapeuta, está ligado mesmo ao fato dos artistas terem o olhar da potência para as pessoas. A gente não olha o que não tem, a gente vai olhar para o que tem e que não está sendo, né, investido, trabalhado, percebido. Então, isso me dava uma segurança de poder, vamos dizer assim, informalmente jogar, porque eu sabia que mal não ia fazer para ninguém. Né? Mas aí, quando começou a jogar e as pessoas começaram a comentar, não só no ato da consulta, mas a posteriori, ao longo da vida, as questões que essas pessoas estavam debruçadas e tal, e que pediram para jogar, começou a vir os retornos. Nossa, muito legal, muito interessante. Nossa, faz tarô. Aí outros falam assim, faz psicanálise. Eu falei assim, gente, peraí, deixa eu entender aqui. Eu falei assim, nossa, essa galera não é de se enganar fácil. Não adianta eu também só fazer firula e falar coisa bonitinha que eles vão ficar satisfeitos. E eles estão ficando satisfeitos. Você atendia já também, nesse tempo, você já fazia atendimento de astrologia também? Porque já. Na verdade... Era tranquilo a astrologia? Atender sim, com mapa sim. E tal? Sim, na verdade, isso foi o que me ancorou para eu poder penetrar mesmo nesses outros conhecimentos com certa segurança. Porque, gente, nós taurinos... a gente é muito lentinho, muito lentinho. Sempre consegue o que quer, né? Se o que quer também tá ali na realidade da coisa. Mercúrio também tá em touro lá? Mercúrio também tá em touro? Também? Então tempo para processar. Exatamente. E aí eu fui percebendo que isso estava em mim, que eu podia fazer o bem, né, nesse processo, e que eu tinha coisas comigo, na minha história, né, como artista, como tarólogo também, que eu podia compor esses elementos e avançar, né, assim, me permitir estar em outros lugares, né, profissionais, né, atuante no mundo. Até que chegou a pandemia. Além de tudo que a gente está vivendo e que todo mundo foi presenciando, cada um na sua região, não só do nosso país, mas do mundo, né? As mudanças, os medos. Eu lá dentro do SUS, nesse momento, ao mesmo tempo que eu não tenho uma formação, né, em saúde, claro que na prática foi me formando e sabia, né, do que era necessário ali naquele contexto de trabalho, mas mesmo assim, emocionalmente, enfim, foi muito assustador no começo, né? E nesse período foi quando eu comecei a acompanhar a maratona dos arcanos menores. Isso é da época da maratona, né? Então, assim, primeiro que foi uma surpresa, né, saber que isso existia, e que tinha uma hora falando especificamente sobre cada um, tudo bonitinho. Aí eu fui assistir e tal, falei assim, deve ser um ou outro, né? E não, era uma maratona mesmo. E aí aí eu entrei em parafuso, comecei a acompanhar, e assim, a sua forma de falar, de contar as histórias, de se dedicar, a sua paixão pelo assunto, seu sotaque maravilhoso do norte, entendeu? Que eu tenho um pouquinho também pela minha... Nossa, para mim é muito, assim, eu acho que, não sei, né, é muito de cada um, mas para mim eu tenho uma ligação muito forte com essa região, o norte e o nordeste do país, uma ligação forte com o meu país, na verdade, né, por tudo que vivi, sei das potências. Mesmo? Ou foi o Rafa? Desculpa, repete.
você me conheceu pelas mídias mesmo, ou foi o Rafa que falou? Porque ele sabe que eu jogo, que eu dou aula de tarô, que eu jogo tarô e tal. Foi pelas mídias mesmo. E assim que eu comecei a acompanhar, vi que ele também acompanhava. Aí conversei um pouquinho com eles, né? Ah, que legal, não sei o que, tarará, enfim. Ele, inclusive, durante o meu processo, inclusive, de formação artística, ele nunca deixou de me lembrar que a astrologia era importante na minha vida. Então, a gente sempre trocou muito nesse lugar, né? Do esoterismo, do ocultismo em geral. E aí eu fui acompanhando as lives, fui ficando assim muito envolvido e comecei a entrar profundamente nisso. O isolamento iniciou, né, na pandemia, e isso ficou cada vez mais intenso. Comecei a escrever no meu caderninho. As tiragens de tarô aconteciam na minha vida, já tinha o Universal Weight, né? Até porque pelo fato mesmo das ilustrações dos arcanos menores. Nesse período que eu estava jogando informalmente, eu não usava os arcanos menores. Por essa insegurança mesmo, né? E pela importância, né? Pela seriedade que tinha esse oráculo. E eu sabia que eu tinha ainda que estar muito mais próximo dele, assim, eu tinha essa sensação. E aí, conforme foram acontecendo as lives, eu fui começando a fazer as tiragens comigo mesmo, com os arcanos menores, e aquilo foi crescendo, aquilo foi me dando um horizonte, aquilo foi me encorajando, e eu já tinha me preparado para 2020, de alguma forma, assumir esse lugar de cuidador, né, holístico, vamos dizer assim. Inclusive, espacialmente, separei um espaço para mim, enfim. Fui mudando minha vida, pensando mesmo nisso em 2020, mas eu não tinha noção como seria isso. Eu sei que eu teria que investir meu tempo nisso, ter um espaço, né? Enfim, para poder fazer isso acontecer. E aí, durante o processo da maratona, isso foi ficando cada vez mais forte. E aí, depois, enfim, né? O seu trabalho foi se desenvolvendo. Os 28 episódios todos? Sim! E depois baixava em áudio para ir. Eu vou para o trabalho de bicicleta. E o trampo, ouvindo os áudios, a maratona eu fiz 2 vezes cada aula. Quando o áudio dele tá cheio dos meus gatos, né? Miando, né? Os meus dogs estão aqui prestes a invadir a minha vida, mas eu estou aqui mentalizando. Você já sabe o que eu passava, né, na live da maratona. Sim, mas era uma delícia. Eu acho que, assim, você como sagitariano, eu acho que isso foi, além do conteúdo, né, eu acho que você tem uma forma de estruturar o que você vai trazer para a gente de uma maneira muito clara, apaixonada e real, viva. E eu acho que isso, para mim, foi assim, foi onde eu dei uma pirada. Porque tinha, além do conhecimento da técnica do tarô, tinha tudo que é imaterial e que, de alguma forma, nos cerca o tarô. Né? É uma prática muito importante. Você pode, de fato, interferir na vida das pessoas com qualidade, com potência, com luz, e na sua fala, né? Na forma de explicar as técnicas que envolviam, no caso ali específico dos arcanos menores, mas a própria prática do tarô, a figura do tarólogo, né? Isso foi me emocionando muito. E eu acho que foi essa ligação com o que há de mais profundo na gente que também me permitiu deixar isso aflorar. Né? Eu acho que isso, para mim, foi muito, muito tocante. Tinham aulas, assim, que, ao finalizar, já era tarde, eu precisava me recolher, mas eu não conseguia. Eu ficava acordado, pensando, devaneando. É como se eu não quisesse que aquilo acabasse nunca mais. E aí foi aonde eu fui, né, pensando comigo, não, eu preciso rebolar aqui na minha vida e fazer esse treinamento dos tarólogos do amanhã. Porque esse é o momento, essa é a hora, e nada é por acaso, né? E aí foi uma coisa maravilhosa, eu não sei nem te dizer o quanto que isso me afetou em todas as áreas da minha vida. A relação com o tarô, né? Ver o tarô na vida, né? As cartas na vida, isso é de uma sabedoria gigante, muito forte. E, enfim, ao longo do processo, né, dessa formação e desse ano,
Aí que eu me encorajei mais a jogar pro povo. Aí que eu falei, não, a hora é essa, meu bem, vamos que vamos. E acho que o que foi o arremate, até para eu estar assim como vocês estão me vendo, né? Aqui, desse jeitinho, foi um entendimento da forma da leitura no ato da consulta. Quando nós nos formamos artistas educadores, que essa é a minha formação, a gente aprende uma coisa chamada poética pessoal, que está para além de tudo que você aprendeu, compõe com o seu aprendizado, mas essa figura que está com o seu conhecimento, sua história de vida, sua sensibilidade, junto ao outro num serviço subjetivo, a sua assinatura vai fazer parte, ela que vai garantir que todo esse conhecimento que você está, né, mediando com o outro seja verdadeiro, seja harmônico e seja especial, único. Isso estava muito claro, acompanhando suas aulas. E aí eu fui entendendo que aquilo tudo que acontecia das leituras, que vinha para mim, era real. Era possível, era de verdade, não era errado, não era eu achando coisa, porque isso para imagina um taurino, Mercúrio e Touro, bebê. Eu preciso de manual, entendeu? Eu tenho um monte de medo de fazer um negócio. Sim. Sem ter ligado a mula, entendeu? Eu liguei, envolvendo outra pessoa ainda, menino, uma loucura. Então isso eu fui entendendo que já fazia parte, que já estava, inclusive, na minha prática, mas eu fazia assim quase como algo ilegal, quase como uma subversão, que dava certo ali naquele contexto com as pessoas, mas eu ainda precisava dessa confirmação, de entender que isso também fazia parte do trabalho, né? Não é mais ler tarô, né? Porque eu acho que esse é o sintoma de que a gente não está ainda se sentindo pronto, né? Eu identifiquei ao longo dos anos que é sofrível. Você está tirando ali lendo para a pessoa, e aí você fica na dúvida, né? Quando esse sofrimento, quando passa a ser uma leitura, como a gente lê um outro texto, de uma outra linguagem, e aquilo flui, não tem mais dor. O que tem é a mensagem. É o que sobra é a mensagem, né? Acho que é bem isso. Com certeza. E aí foi onde eu entendi mesmo que eu podia fazer isso com qualidade, que eu poderia interferir na vida das pessoas de uma forma potente, né? E aí foi onde eu comecei a organizar, pensar como seria isso, o atendimento, como eu me portaria, né? Eu trabalho com performance há um bom tempo. Então, o meu trabalho nas artes, ele tem um traço muito singular, né? Seriam trabalhos muito similares a solos, vamos dizer assim. Então, tudo que eu gosto, minha linguagem, meu jeito de estar, né? É tudo muito marcante na minha vida. Eu tinha muito medo também de como eu ia fazer essa ponte com o tarô, né? Pensando, poxa, tem muita gente que desconfia, né? Acha que é truque, aí você vai lá e vai vestido de um negócio, né? Assim, meu Deus, cadê a credibilidade? E eu fui entendendo que, né, fui acompanhando colegas nossos, né, dos tarólogos do amanhã, não só da minha turma, mas de outras turmas, fui acompanhando o trabalho deles, fui vendo a singularidade de cada um e como isso era legal, como isso tinha espaço para acontecer, não só na visualidade do trabalho, mas no calor humano, no contato com cada um, como é importante a gente ser real, né? E se o meu real é assim, tudo bem. Né? Então, você achou, por exemplo, uma coisa que eu acho assim muito bacana e que eu tinha como meta a alcançar eram os tarólogos do amanhã se terem uns aos outros, né? E isso ser referencial. Por quê? Porque quando eu tentava jogar tarô, lá no tempo assim, né? Eu sofria porque eu não tinha com quem. Era difícil, e você não ter referencial, alguém para conversar, para trocar ideia, né? E depois eu tive o meu amigo, né? Que fez toda a diferença
eu falo muito do Tato Cunha, porque a gente se conheceu quando eu tinha 15 anos, e foi aí que eu comecei realmente a melhorar a minha leitura, porque eu tinha alguém para me referenciar, e a gente passou anos isso. Então eu tinha essa chave de que o companheirismo, a consciência de coletivo, tudo isso amplifica, além da consciência do indivíduo, mas também de que ele faz parte de um conjunto. E isso melhora a nossa percepção em vários movimentos. Você fez muitos amigos no Tarólogos? Oh, com certeza. Nossa, mas, menina, imagine pandemia, assim, foi assim, esse período tem sido, o meu mundo tem sido esse, totalmente, as conversas, as trocas, o que aconteceu na nossa formação dos tarólogos da manhã, no caso das rodadas da fortuna, gente, assim, é maravilhoso, e pensar que isso não tem fim também, né? Digo, na prática, nos estudos, nos encontros, eu acho assim, isso foi de uma preciosidade, foi maravilhoso, Lido. Na verdade, se deixar, eu falo só disso, nem falo de mim, porque assim, nossa, foi muito, 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 muito especial o que você fez para a gente. Muito, muito, muito mesmo, assim, nesse ano, né, enfim, maravilhoso. Então, tudo isso foi fazendo muito sentido para mim, né? Eu fui depois conhecendo outras formas também, né? Outros desenhos de tarô. Eu sempre tive uma ligação muito forte com culturas alternativas, né? E aí, e esse jeitinho aqui que eu estou bonitinho para vocês aqui, que tem essa inspiração steampunk. Pessoal, fortíssima. Foi uma coisa muito que eu tive muito medo também, mas foi tudo nessa grande viagem dos tarólogos da manhã que as coisas foram se consolidando. Desde as inseguranças às certezas também. E as práticas, e colocando a cara a tapa. E aí, a partir desse momento, eu vou organizando minha vida para poder fazer os atendimentos online, né? Então, acho que isso também é muito interessante. Nesse contexto que a gente estava, e que eu também vou me empoderando como tarólogo, também é o momento das lives e os momentos dos trabalhos, dos cursos online. E eu fui organizando isso, né, de certa forma, fui podendo divulgar meu trabalho aos pouquinhos, muito devagarinho, muito ligado também a muitas pessoas que já me conheciam como pessoa, né? E como artista, ou como terapeuta, enfim. Então as coisas foram acontecendo e eu fui criando coragem de poder, né, propor mesmo uma troca mesmo financeira. Nasceu o Pensando, tarólogo Júlio, né? menino, eu E fui me permitindo, porque, Júlio, você pode sim, você está ligado com ideias maiores, né? Você está ligado com coisas que você sabe que você vai oferecer a partir da sua leitura, né? Então, conforme eu fui iniciando esses atendimentos online, eu fui percebendo que era possível sim, que era digno sim, e que da forma como eu fiz inicialmente, até porque essa aprendi seremos eternamente, né? Mas nesse momento eu sempre preciso de suportes, de coisas que me deem a segurança. Então, nesse momento, eu tenho feito atendimentos onde eu proponho um retorno, vamos dizer assim. Não sei se é a minha prática na saúde mental que me deixou esse negócio de retorno. Retorna em 15 dias, não sei o quê. Eu falei assim, não, acho que é interessante, até para poder depois encontrar a pessoa, ela me contar o que aconteceu. Tem um tempo de um mês entre um atendimento e outro, e eu acho que ouvi-la pode me ajudar em relação à consulta que eu fiz. Foi um jeitinho que eu criei para poder me sentir seguro e também poder desenvolver melhor meu trabalho junto a aos consulentes que se interessaram pelo meu trabalho. E que isso tá tem sido tudo muito bem, legal. né? Falar com os consulentes. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Não precisa ser assim, fica em silêncio que eu vou adivinhar tudo, né? Maravilhoso, Sim, você encontrou um canal, né? Até na rodada a gente faz assim, depois vocês trocam ideia, né? Na rodada faz um, depois você faz outro, troca ideia. Maravilhoso! Isso é incrível, isso é de uma segurança, de um empoderamento, sabe? É maravilhoso. E peguem, pessoal, isso de inspiração, né? De você conversar com o seu consulente
Isso é uma força imensa. Você cria um vínculo, assim, que estabelece uma clientela para você de longo prazo, porque a pessoa sabe que ela não está ali só porque você está no tempo do atendimento. Você conversa com ela. Aham. Maravilhoso. Foi Sim. difícil para você atender e cobrar? Você já cobrava de boa? Isso era ok para você? Como Aí, foi? Porque muita gente tem dificuldade, né? sim, então, assim, a parte esoterismo, essa questão financeira, sempre de cobrar, enfim, sempre foi muito delicado para mim. É uma questão, inclusive, que eu acho que o tarô e ao longo da vida vai me ajudar a entender um pouco melhor isso na minha vida. Com o mapa Trabalhei também com tinha ar, dificuldade? Você também tinha dificuldade de cobrar, por exemplo, o mapa? para tudo! Para tudo. Nem sei de onde vem isso daí. Já falaram que é da minha criação, mas não é, não. Mamãe não era assim. É, mas, assim, cara, eu sempre trabalhei com artes, então, assim, o entendimento do meu trabalho, do meu valor, o aplauso, o feedback, sempre eram as coisas mais importantes. Conforme eu fui vivendo, claro que a gente precisa viver, né, e ter a sua subsistência, enfim, mas sempre foi muito perrengue, né? Artista é uma coisa muito dramática. Nosso país tem nossas questões, nossas limitações, mas isso é uma questão dada, acho que no mundo. Claro que em lugares onde isso é mais reconhecido, favorecido, outros menos. Mas é uma situação, é um lugar onde a questão financeira ela é muito flutuante. Então, eu fui sempre me agarrando no que eu tinha que fazer e ver o que ia vir, né? Então, assim, essa noção do dinheiro é uma coisa muito... Eu estou entendendo ainda o que é isso na minha vida. Mas também estou entendendo que meu valor, ele pode sim ser traduzido de forma né, financeira. Então, assim, o que fez a diferença para mim, além desse momento incrível dos tarólogos da manhã, porque sem isso, no way, para mim, pelo menos agora, nesse momento, não sei no futuro como seria se fosse outra coisa, mas foi isso e pronto, né? Amém. Mas isso foi muito importante e eu acho que toda essa troca com os colegas, e eu poder olhar para mim, eu acho que esse processo dos tarólogos da manhã me fez olhar muito para mim, para o meu contato com as pessoas. Eu fui conseguindo, eu fui validando também o meu encontro, a qualidade de encontro que eu tenho com as pessoas por si só. E isso, o processo de atendimento do tarô foi fazendo com que eu olhasse para isso. E aí foi onde eu fui, aos pouquinhos, num montante, olhando para mim, eu fui percebendo que sim, que eu precisava fazer isso, precisava, para poder, inclusive, certificar isso comigo, que eu tenho, que eu posso fazer isso, que isso é um trabalho, que isso tem um valor, que isso é honesto, entende? Então, assim, foi muito rápido, porque esse ano de 2020 foram 3 anos em um, tem sido, né? Mas foi uma coisa que eu fui me debruçando muito, foi uma imersão muito intensa que eu fui fazendo no tarô nesse período. E isso foi fazendo com que eu olhasse para essas coisas e quando aconteceu das pessoas mandarem, o comprovante da transferência. E elas mandaram felizes. Quer dizer, elas mandaram para mim feliz que pagou. É Aí eu isso. falei, então acho que tudo bem. Faz. Aqui entre nós, a gente até se espanta, né? Porque, como assim? Né? E aí, depois que acontece o atendimento, eles ainda mandam um áudio agradecendo, dizendo que foi daquele jeito, que aquilo que você falou. Você sentiu esse estranhamento, então? Com tudo isso, de bom grado ser ofertado para você? Isso Com foi. certeza, demais. Sabe quando você finalmente tem seu primeiro beijinho? Beijinho, ai, beijei. Né? No meu caso, né, eu sou gay, então isso, penso eu, anos 80, sou de 83, então isso ainda é mais... Uau! Então, assim, foi muito similar, porque foi muito profundo esse momento para mim. Eu fiquei eufórico, satisfeito demais, muito feliz com esse processo. E eu até comento isso muito com colegas meus, porque a arte, de fato, foi um divisor de águas na minha vida. E o tarô.
também. Eu me sinto, nesse momento, exatamente como quando eu entendo que a arte é uma coisa importante na minha vida e firmo isso e vou de cabeça, né, estudar, formar, trabalhar, me envolver completamente com isso, e minha vida mudou completamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo esse ano. Eu senti coisas exatamente como senti quando tinha 14, 15, que foi quando eu comecei a me profissionalizar, né? Uma esperança mesmo em estar presente na vida de novo com mais força ainda, com mais vontade de viver, né? Então, muito maravilhoso todo esse processo. E uma coisa que eu queria dividir com você, que quando eu fui acompanhando, né, o processo dos tarólogos e as lives em geral, né, que você faz, um momento que me marcou muito foi quando você comentou que as pessoas não iam nos buscar apenas para saber de crush. Que um belo dia ia aparecer alguém com uma questão muito séria. Aí eu fiquei pensando, nossa, gente, babado, né? É verdade. Dá E uma é a minha conta, né? vida. Ai, meu Deus. Quem que vai ser? O que que vai ser, né? Quando, sei lá, cadiquei a pessoa com esse chapéu, enfim. Aí, enfim, na minha realidade lá na saúde mental, isso daí já this is my life, naquele contexto, mas é muito diferente. Eu trabalho com uma equipe maravilhosa, com vários profissionais, tudo é compartilhado, decidido junto, tudo humanizado, enfim. É isso, né? Sou eu e faço o que eu tenho que fazer junto com um monte de pessoa, consulta. E aí, esse momento chegou. Aconteceu, de fato, uma situação muito delicada, muito forte, muito intensa, que me tocou muito como pessoa, e lá vamos nós. Vamos atender, vamos ver o que o tarô aqui orienta, como a gente pode, né, ir auxiliando essa pessoa nesse momento de, enfim, de muita dor, né? E aconteceu, né? Foi interessante, foi bacana. Recebi feedback muito positivo, percebi sim que foi fundamental no momento que aquele consulente se encontrava, aquela jogada, e até mesmo um vínculo, porque muito do que era a ser dividido sobre a questão desse consulente também não estava encontrando espaço fora para essa escuta. Enfim, porque, né, pelas questões delicadas que envolvem, tinha uma questão da reserva da pessoa com aquela questão que ela estava em sofrimento. Então, nesse momento, ela encontrou um espaço, ela garantiu um espaço de fala e de escuta, e de qualidade, uma escuta especializada e um atendimento especializado, né, com objetivo, a coisa solta não, né, somente, né? Claro que amigos são muito importantes, né? Óbvio, né? Toda a nossa rede de afetos é muito importante para a gente fazer as coisas da vida bem cuidados, protegidos, se sentindo bem, amparados. Mas tem momentos de fato que a gente precisa de outros profissionais, outros lugares para a gente se cuidar, né? E esse momento foi um momento muito especial para mim, porque eu pude participar desse cuidado com essa pessoa que estava se sentindo sozinha, isolada numa situação que tinha receio de poder se abrir com outras pessoas. Então, isso foi muito marcante para mim. E queria agradecer você por todas essas coisas que você vai nos dizendo, nos falando, nos preparando. Eu nunca imaginei, Wagner, quando eu comecei a fazer os Tarólogos da Manhã, que esse tipo de preparação chegaria até a mim, sabe? Então, para mim, é muito valioso cada momento desse da lida, né? Da lida responsável com quem nos busca, com quem está vivendo situações, o que está sentindo. Então, eu estou aqui assim, todo falante por sua causa. Sabe, eu fico muito feliz de te ouvir, eu tenho certeza que você é uma inspiração aqui para as pessoas. Porque é o seguinte, quem tem olhos de ver sabe que o planeta precisa de arte,
o planeta precisa de consciência tranquila e reta, e sabe que o planeta também precisa de solidariedade, né? Eu acho que você é um buscador desses milagres, sabe? Eu chamo isso de milagre, porque é um milagre, de fato, a gente encontrar isso hoje. Não deveria ser. O milagre deveria ser encontrar o ruim, entendeu? Mas chegaremos um dia lá, em que o milagre será o ruim, que é a coisa diferente da maioria, né? Para a gente ir para encontrar o comum ser as boas coisas. Então, assim, eu acho que você é um tarólogo que tem um coração nobilíssimo, né? E dá para ver isso na tua fala, dá para ver isso na tua expressão, dá para ver que você vai fazer com o tarô, né, um trabalho generoso, bondoso, competente e também, né, vai fazer isso com prosperidade. E quando você quiser ofertar esse trabalho, você ofertará com a mesma prosperidade da prosperidade que você ganha, né? Fará isso e isso é ser livre de verdade, né? Cobrar quando quiser, cobrar quanto puder, quanto quiser, se quiser. Isso é a verdadeira força, né? E me diz uma coisa. Quais são os planos para 2021 com o tarô? O que você está imaginando? Já parou para pensar que agora já é novembro, já está chegando 2021? O que o Júlio, tarólogo Júlio, está pensando agora para a carreira de tarólogo? Então, menino, eu fiz a minha página no Instagram, comecei a me ousar, né, a fazer ali o que eu achava que eu tinha que fazer, ver como é que tá. E aí eu fui experimentando algumas coisas, a partir do que eu estou fazendo, que eu estou entendendo o que pode ser, de repente, né, essa forma de estar virtualmente também com as pessoas. É até legal quando falou da questão, né, da caridade, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um termo bonito, eu entendo. Eu vejo muito também a forma como a gente vai cultivando nosso trabalho, isso ganha uma expressão muito ampla. Então, assim, não necessariamente a pessoa vai poder usufruir de coisas que eu possa compartilhar por uma consulta. Claro que isso está conectado, claro que é uma possibilidade, meu serviço está ali, mas isso é uma coisa que sempre me interessou muito. Eu poder seguir alguém, uma página, e poder aprender, né? Ouvir coisas, viajar, e ficando com vontade, com gostinho de alguma coisa que seja. Então, eu tenho pensado muito assim. Comecei a fazer algumas leituras semanais, a partir de áudio. No começo eu fiz isso porque ainda estou tentando galgar um espaço similar a esse que a gente está tendo aqui agora, de poder fazer live, conversar, né? Isso é uma coisa que eu acredito que é um dos horizontes para 2021 para mim. Mas nesse primeiro momento, brincando com as leituras e fazendo vídeos somente com áudio e imagens fixas, eu também percebi que enfim, vamos assim, gente, desculpa, modéstia à parte, tá bom? Eu sou uma pessoa que fala relativamente bem. E, em particular, no formato de contação de histórias. Eu nem estava pensando nisso, mas eu fui ver o que eu estava fazendo e fui ouvindo e falei assim, gente, parece contos de fado da TV Cultura. Assim, nossa, gente, que legal. Aí, né, assim, isso casa muito também com as artes, com o imaterial, com o etéreo, com o sonho, com o sonhar. Falei, nossa, gente, eu preciso fazer uso da minha voz. Eu preciso assumir esse lado contador de histórias também, que eu nem sonhava com isso. Agora eu fiquei com uma curiosidade, porque eu conheço esse tarote, né? E eu acho que é um tarote assim, muito bonito, assim, de ficar olhando e tudo mais. Mas eu tenho uma pergunta, voltando à questão do tarô. Você falou, né, lá no começo que você tinha, preciso perguntar isso, que para você os arcanos menores eram um desafio,
E quando você traduz isso, você fala assim, olha, o steampunk tem inspirado no Age, ele também vai ter arcanos menores ilustrados. Então, assim, você hoje consegue ler, então, qualquer tarô? Fica fácil hoje para você ler qualquer tarô, porque você vai olhar a arte e tal, e a partir do que você aprendeu, entendeu no tarô, ficou fácil agora jogar com qualquer tarô? Se eu te desse, por exemplo, o tarô dos pôneis, e aí, você leria? Sim, sim. Além de tudo que a gente aprendeu que a gente tem que ter calma. Que a gente tem que parar e olhar, coisa que eu também tinha um pouco de dificuldade, né? Então, sim, eu acredito que sim. Até porque eu fui entendendo muito. Acho que a astrologia nesse aspecto, ele abriu minha porta. E eu demorei um tempo para fazer esse paralelo com o tarô, mas agora isso está acontecendo, que é ver o tarô na vida, né? E a partir disso, você vê o que está acontecendo naquele momento, quem você está, né? Qual é que é, e a partir disso você conseguir fazer essa interpretação. Eu acho sim possível, justamente por causa disso, porque o arcano como uma força cósmica, ela é muito complexa por si só. Então, mesmo que a gente utilize um tarô que a gente conheça, vamos dizer assim, o que você conhece é a chave, né? É a chave, e aí você entra. E quando você entra, que você vai ver o que está acontecendo. Então, eu acho que é possível sim, porque meu entendimento com o tarô mudou muito nesse aspecto. Por isso também o exercício com esse tarô steampunk, ele tem sido importante para mim nesse sentido. Tanto que muitas vezes, ao jogá-lo, eu fico pensando o que muda na leitura se de repente fosse esse mesmo arcano, só que do tarô do Eight, papapá. Ah, voltou. Eu não estava te ouvindo. Então, assim, acho que sim, com certeza. Acho sempre importante frisar, eu sou um menino muito lentinho. Então, assim, para eu jogar isso para alguém, eu teria que jogar para mim, um bocado. Mas eu me vejo, sim, nessa situação. Acompanho outros colegas tarólogos que usam outros tarôs. E eu acho maravilhoso ler, né? Ler, enfim, consumir a leitura daquele profissional, principalmente quando ele está usando um outro tarô, né? Você pega, sei lá, o Wizard Tarô, e aí você vê lá Pagem de Copas. Tem a imagem, claro que é uma outra arte, vai utilizando outra simbologia, e tem a leitura do tarólogo, né? E aí eu leio e fico, nossa, gente, eu fico observando muito o que, de repente, brotou daquela imagem. E que eu nunca vou saber, porque, na verdade, brota do tarólogo. Né? Então, assim, eu acho sim, com certeza. Essa eu acho que é a grande sacada do tarô. É você ver ele em movimento. Não como algo parado, né? Hieróglifos codificados. Acho que passa pela codificação, mas essa é uma etapa dentre tantas outras da jornada da leitura. Olha, é assim, tô muito feliz de ouvir você, de saber, assim, mais detalhes da tua vida, do teu universo colorido, steampunk e também arcânico, né? É um orgulho só, imagina. Vai lá, transforma o mundo com tudo que você tudo que te pertence, tudo que é de direito teu. Você é um ser totalmente cheio de possibilidades e de capacidades. Isso é muito forte, acredite nisso, né? Eu tenho uma coisa que eu gostaria de te dizer, né? A gente vê tarô na vida. E hoje, nessa segunda-feira, Júlia, foi o dia em que começou, a gente abriu as inscrições, né, para a turma do Imperador. E a turma do Imperador, ela representa, inclusive, o empoderamento, né? E justo hoje eu gostaria aqui, né? E vou dizer por que eu faço isso agora, né? Eu queria dar boas-vindas ao pessoal que é hashtag Imperador, porque agora a gente tem, né? Yeah! Hashtag Welcome, people!
Welcome, né? E a gente não tinha, agora tem turma maga, turma sacerdotista, turma imperatriz e turma imperador. Mas é mais por... Eu vou te explicar por que eu quero dizer isso. Porque você foi hoje uma grande leitura de tarô, dando boas-vindas a essa turma. Primeiro porque você fez aqui, você apareceu, você é o masculino, e você veio com a barba do imperador, e com a coroa do imperador, e você, né, trouxe as insígnias dos homens, né, que fazem diferença no planeta. Isso é o imperador, né? E você veio com o chapéu e a barba do homem maduro, do homem que reconhece seu poder, o homem que porta com nobreza aquilo que usa na cabeça, e mais ainda, que tem toda a força necessária para enfrentar o mundo, mas que tem um coração imenso para proteger o seu planeta, o seu povo, o seu reino. Então, para mim, hoje, você foi o porta-voz da turma, né? Dando boas-vindas, simplesmente sendo um tarólogo imperatus que você já é. Então, eu tenho só te agradecer, porque não tem outra palavra, porque você traduz exatamente o espírito desta nova turma. E veio com as vestes, veio com a força, veio com o poder. Eu te desejo duas coisas. O imperador tem na mão, e eu não vi tuas mãos muito hoje, né? Porque a gente estava no enquadramento e tudo mais, né? Mas eu te desejo duas coisas. A primeira é o cetro do imperador. E o cetro, para que você, onde você estiver, o que quer que você faça, você tenha comando, poder e autoridade. E o globo, para que você saiba que você tem muitas pessoas para proteger, muitas pessoas para inspirar, e um mundo de responsabilidades consigo, com sua alma, com as pessoas que te amam e com os teus consulentes, né? O compromisso de fazê-las voltarem a serem elas mesmas e serem também, como você, empoderadas. Então eu te desejo o cetro e o globo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado você, rapaz. Nossa, que emoção muito grande para mim poder estar aqui com vocês, conversar, e poder agradecer. Nossa, gente, foi muito, 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 muito importante essa jornada. E quem está iniciando essa jornada agora, a turma do Imperador, gente, isso é muito lindo. Que momento maravilhoso vocês vão entrar agora. É uma jornada muito interessante, muito bonita, muito profunda. Ela é muito mais do que cada um pensou quando disse sim e escolheu iniciar essa jornada. Vocês podem ter certeza. E isso eu acho o mais lindo de tudo. Porque da transformação iminente ali no horizonte, 3 de paus, além disso, tem a surpresa de viver. Vocês não imaginam o que vocês vão viver. Isso é maravilhoso. Desejo toda sorte do mundo para vocês todos. E muito obrigado, Wagner, imensamente, por essa força de espírito que você é para todos nós, cara. É muita generosidade. Então, assim, a gente aqui não tem escolha a não ser pelo menos desse jeitinho. Muito obrigado. Que tua jornada. Vou te dizer uma coisa. Onde você se sentar para jogar tarô, você estará no seu trono. Tenho certeza disso. Poder, autoridade, confiança e um mundo a conquistar. É o que te desejo em 2021, viu? E para toda a vida. Muito obrigado, viu? Pela honra de ter conhecido você, pela honra do sim, pelos 28 dias da maratona e por todos os outros dias que você dedicou a ouvir o que um louco do tarô tinha a dizer. Mas
você é um orgulho só. E assim, por você ser brilhante, a astrologia ganha com você, o tarô ganha com você, o CAPS ganha com você, a arte ganha com você. Essa é a medida. Essa é a medida verdadeira. E o Tarólogos do Amanhã ganha com você. Essa é a raridade, essa é a preciosidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, com certeza, muito obrigado. Não acaba aqui a nossa jornada, muito pelo contrário, só está começando. E aguardo o seu trabalho, suas lives, todas as coisas que você for propondo, as discussões. Gente, se vocês soubessem, gente, vocês sabem, né? Vocês estão aqui, vocês estão sabendo. É muita temática. Nossa, teve, só para... Tá louca, né? Teve um vídeo sobre espiritualidade, ocultismo e religião. Maravilhoso, maravilhoso. E isso, como é importante isso? Como isso vai... uma formação continuada, né? Nesse sentido, a gente... É isso. É o da maratona esse, não é? Sim, foi no primeiro semestre, mas assim, também muito importante. Porque é isso, né? Toda a bagagem que você tem, espiritual, esotérica, mística, ocultista, como você organiza isso, né? Porque eu acho que tem muito do se permitir, do empoderar que você está falando. Então, até nisso você arrasa, menino. Deve ser o Sagitário. Babado Sagitário. 2 Sagitários ainda, como pode? E eu vou te dizer, já que você entende os Paranauê, você me disse o seu Mercúrio, eu vou te dizer o meu. É em Sagitário também. Ai, maravilhoso. E segue a vida com esse monte de centavo na cabeça. Muito obrigado de coração por vir partilhar a tua história, generosamente, com energia, com coragem, com nobreza. Obrigado de todo o meu coração. Obrigado a vocês que entraram para o hashtag Tarólogos do Amanhã, Turma Imperador. Vocês sejam muito bem-vindos. O prof tá morto de orgulhoso. Tava cedinho aqui já, fazendo todo mundo entrando, fazendo o onboarding, que a gente chama. E foi com certeza um dia assim memorável. Então, obrigado a vocês, obrigado aos tarólogos do Amanhã de todas as turmas. Vocês são assim ponta firme na participação. Um professor que tem vocês na torcida não precisa de mais nada nessa vida, entendeu? Porque vocês são, olha, vocês são muito gente boa, assim, vocês dão muito gás pra gente aqui. E a todos vocês que me seguem, que participaram aqui, salva de palmas para o nosso Júlio querido. Aê! Obrigado. Muito obrigado pela presença, querido. Obrigado pela generosidade. Obrigado a vocês. Um beijo do prof. A gente se vê às 18 horas. Obrigado, viu? Tchau!